Olá, você que nos acompanha, eu sou Levi Guimarães, estou aqui com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, direto da nossa redação daqui de Brasília. Ele que está na metade do seu mandato no Senado, né? Primeiro mandato dele no Senado, já foi também deputado federal, já foi deputado distrital. Olá, senador, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos e obrigado aí pelo convite, né? É importante estar aqui hoje passando para vocês algumas informações nesse momento que nós estamos passando, né? Momento de perplexidade aí do povo brasileiro, em especial aqui do nosso Distrito Federal. Pois é, senador, depois daquele dia muito triste que a gente teve no último domingo, né, com as sedes dos três poderes sendo vandalizadas aqui em Brasília, não tem como a gente não começar falando sobre isso. O senhor votou a favor da intervenção federal aqui no DF, na segurança pública, né, no Senado, votação simbólica, mas o senhor disse também que tinha algumas ressalvas. Para a gente começar, na sua avaliação, por que chegamos a esse ponto de o GDF ter sido incapaz de conter aqueles manifestantes? Bem, primeiro houve um erro grave, né? Nós não podemos governar na base do improviso, na base da displicência, do achismo, né? Por isso que a experiência é muito importante. Qualquer governante, ainda mais na capital da República, uma pessoa para assumir um cargo como esse tem que ter experiência, tem que saber a questão política, tem que saber das suas responsabilidades. E uma das responsabilidades maiores que nós temos aqui no DF é cuidar realmente dos poderes da República e, inclusive, das representações internacionais. Nós temos aqui quase 180 embaixadas e representações de vários países, né? E por isso é que nós recebemos o Fundo Constitucional, que é exatamente para termos condições, recursos, estrutura para dar segurança aqui na capital. Então, na medida em que o governo falha nisso, não é, compromete todo o sistema. E é o que aconteceu, né? O governo, ou por incompetência, ou por uma assessoria, como ele mesmo confessou, não é, deixou acontecer isso. E nós não podemos pagar esse preço, né, que se fala, né, no sentido de criticar muitas instituições. Nós temos a melhor segurança pública do DF, a Polícia Militar é muito bem preparada, mas é comando. Se o comando falha, todo o sistema falha. Então, eu acho que houve uma falha muito, muito grande e estamos pagando esse preço, porque não foi simplesmente, não é a quebra de patrimônio, de prédio, não foi só isso, né? Na verdade, uma afronta total aos poderes todos, né? A democracia como um todo. Então, a situação é muito grave, né? E por isso que a repercussão é essa que está aí, né? Busca e apreensão, prisão, afastamento, intervenção, exatamente pela gravidade do problema. Então, houve um erro? Houve, né? Tanto é que, então, por isso que votei favorável. Não tinha como votar contra uma medida como essa, que o próprio governador confessou e pediu desculpa até. Então, era oportuno. Agora, nós estamos trabalhando exatamente para antecipar o fim da intervenção. Na medida em que você já tem o controle disso, e acho que já temos, né, faltou realmente somente a questão do comando, né, trocou o comando e houve a intervenção, acho que agora a gente já tem condição, inclusive a própria vice-governadora que assumiu, ou o próprio governador voltando, né, as coisas já têm como entrar na sua normalidade. Apesar de ainda algumas manifestações, ainda chamamentos de manifestações ainda para a semana, em todo o Brasil, né, e já existe isso aí. Mas eu acho que nós temos todas as condições, como sempre tivemos. O que houve foi falha realmente, né? E não foi só do governo aqui do DF, não. Houve uma falha muito grande também do governo federal. Até porque na diplomação já teve problema e o governo acompanhou muito bem isso. O próprio ministro da Justiça deu entrevista, junto com o secretário, na época, de Segurança Pública, depois teve a posse, né? E então o acampamento já existia há mais de 60 dias, quase 90 dias. Então, qualquer um sabia,
não é que poderia acontecer isso. Então, o próprio governo federal também teve informações antecipadas, né? A ABIN informou as autoridades. Então, por isso que assinei, inclusive, a CPI, porque nós precisamos apurar isso de forma completa, correta, né? Para saber exatamente se tem alguma questão de fundo nisso aí também, né? Com relação ao governo local, ao governo federal. Então, a CPI vai ser instalada logo no início da nova legislatura. Pois é, senador. E do próprio domingo começou a se falar por aqui até em impeachment do governador Ibanez, já houve até um pedido na Câmara Legislativa. O senhor acha que nesse momento dá para falar em impeachment do governador ou ainda é um pouco prematuro? Não, acho que é prematuro, assim, né? Primeiro que é difícil passar um impeachment na Câmara Legislativa. Agora, isso depende muito da investigação, né? O que se sabe até agora, pelo menos a gente sabe, é que ele foi mal informado, né? Existem gravações dizendo que estava tudo sob controle. Então ele foi mal assessorado, mas evidentemente quem escolheu o assessor foi ele, né? Mas de qualquer forma, eu não tenho essas informações. Mas evidente que quem tomou a decisão, né, que foi o ministro do Supremo, afastou porque havia indícios. Então, está sendo agora, o recurso foi para plenário, né, está sendo discutido, está sendo votado. Acho que vai ser mantido o afastamento, mas tem que apurar exatamente isso, né? Quer dizer, porque o afastamento talvez não seja nem em função só do problema, mas são das investigações que vão ocorrer, né, até nesse período agora. Então, qualquer volta poderia comprometer as investigações. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Apesar que já reconheceu o erro, né? Mas eu acho que temos que aguardar a CPI, aguardar a Polícia Federal, né? Os órgãos de controle para ver como é que foi feito isso. Então, o senhor acha que nesse momento o ideal seria manter o afastamento do governador, então? Eu não digo o ideal, né? É evidente que eu não tenho as informações, né, completas para dizer se seria melhor ou não afastar. Eu sei, né, que se não tiver ainda as informações, né, o que o Supremo deve fazer, não sei, porque não terminou o julgamento, é nesse sentido, porque normalmente a autoridade, né, e o caso de governo, que tem o poder sobre a segurança, né, sobre inclusive da inteligência local e tudo mais, pode ou não interferir nas investigações. Então, acredito que seja nesse sentido, né, até apurar. É o que deve prevalecer. Agora, eu acho que ele não teve a intenção, eu particularmente acho que ele não teve a intenção, né, de provocar tudo isso. Foi mal assessorado, houve um erro de fato, e que a gente também não pode, né, simplesmente aceitar fácil também, porque isso vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa cidade, como já tem ocorrido, né? A própria intervenção traz muita insegurança, traz realmente, né, uma desconfiança na gestão, né, novos investimentos, né, uma série de coisas que pode comprometer o desenvolvimento da nossa cidade, a intranquilidade, segurança jurídica, uma série de coisas, segurança política, uma série de coisas que a gente fica comprometido com isso. Então, é uma coisa muito séria que tem que ser apurada e a intervenção foi nesse sentido. O senhor falou aí no início sobre reduzir o tempo da intervenção, né? Seria reduzir para quando? Ou o senhor acha que, neste momento, por exemplo, ainda há necessidade de se manter a intervenção por mais alguns dias? Olha, partindo do princípio, né, que não houve participação do governo no sentido de boicotar ou de fazer qualquer coisa, eu acho que ele tem todas as condições de voltar e assumir a normalidade do processo. Porque o que faltou no domingo foi ter colocado o contingente disponível, né, orientado o planejamento, porque mudou o planejamento. Na prática, o secretário assumiu, né, e saiu de férias. E mudou o planejamento da segurança, porque essas coisas têm que ser feitas em sintonia com o governo federal.
né? Porque quem banca tudo isso é o governo federal. Até o fundo, quando foi criado, ainda tem essa questão. Ele foi criado para manter e organizar a segurança pública. Então, inclusive, é competência da União. A União, desde o início, nunca organizou, porque essa organização ficou para o governo local, né? Mas foi mantido, sempre teve a manutenção. Então, isso era, inclusive, uma correção, uma discussão que sempre foi feita, porque como organizar, né, a segurança se tem um governo. Então, essa questão traz essa dúvida. Mas hoje, com os profissionais que nós temos, com o comando, né, orientado no sentido de não deixar acontecer nada disso, que é o objetivo da segurança do DF, o próprio governo tem, como a vice-governadora também tem todas as condições de fazer. Então, é porque nós aprovamos a intervenção até 31 de janeiro. E até pode ser, né, até dia 15, até dia 10, até dia 20, né? A gente pode antecipar isso. Por quê? Porque eu acho que nós temos todas essas condições na normalidade. O que houve foi um erro. Então, se corrigido o erro, volta-se à normalidade. Eu acho que nós temos todas as condições de fazer isso independente de intervenção. Agora, senador, nos últimos dias e até nas últimas horas aumentou bastante a pressão dentro do governo, principalmente sobre o ministro da Defesa, José Múcio. Fala-se que até haveria uma pressão ali no PT para que ele pedisse demissão. Ele tem sido acusado de ter sido até conivente com o acampamento bolsonarista ali no QG do Exército. Como que o senhor vê essa situação, sobretudo do ministro do José Múcio, mas também do ministro Flávio Dino, da Justiça, que tem recebido alguns questionamentos também? Lógico, o ministro José Múcio tem muita experiência. Ele foi deputado, foi ministro do Tribunal de Contas, né? É uma pessoa muito articulada, pacificadora, é uma pessoa muito... Por isso que foi, inclusive, nomeado como ministro da Defesa. Agora, lógico, né, os movimentos, no início, e grande parte daqueles que participaram, estavam fazendo manifestações pacíficas. Agora, de fato, houve muita infiltração. Muitos radicais entraram no processo. Então, lógico que tem muita gente que participou desse movimento no Brasil todo, no sentido de fazer uma manifestação normal, né, democrática, sem violência, sem nada. Mas foram usados como massa de manobra, né? Então, o ministro Múcio foi nessa linha, né, porque já estava há mais de 60 dias, né, e ele tem... Muita gente participou do movimento, pessoas do bem, que não tinha, né, questão democrática mesmo. Eu queria só manifestar insatisfação, né, com relação à eleição do presidente atual. Não havia esse indício com relação a essas agressões todas, como foi feito. Mas, evidentemente, como ministro da Defesa, e por isso é que fui questionado, né, por mais que você converse, tenha confiança, você não pode, numa situação como essa, é o caso do governador. Mas se nós temos um fundo constitucional para fazer a segurança pública da capital, por mais que você tenha informação que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, você tem inteligência, você não pode deixar, não é, tomar uma decisão em função de um telefonema de um secretário interino, dizer, está tudo bem, está tudo normal, o pessoal está indo tudo para a esplanada, não é? Coisa que, em princípio, nem estava interditada a esplanada. Por isso que mudaram o planejamento, né, no sentido de deixar todo esse pessoal todo ir para a esplanada. E foi, inclusive, escoltado pela Polícia Militar, né? Só que já tinham sido alertados, né, de que ali no meio tinha pessoas que tinham esse interesse de fazer realmente o estrago que foi feito. Então, por isso que eu digo assim, não dá para brincar, não dá para relativizar essas coisas, né? Então, por isso que eu tenho certeza que, da mesma forma que o governador disse que, né, foi mal orientado, o ministro Múcio também acreditou muito, porque ele participou, ele esteve lá, foi conversando com todo mundo, tudo bacana.
Mas você não tem, né, não dá para confiar 100% num movimento como esse. Em relação ao ministro Flávio Dino, o senhor vê uma situação parecida também? Eu vejo assim, né, o ministro Flávio Dino, por exemplo, na diplomação, nós já tivemos um incidente grave aqui, né, que houve a tentativa da invasão do prédio da Polícia Federal, um ônibus quase foi jogado aqui do viaduto, né? Então, nesse momento, houve inclusive uma entrevista coletiva entre o ministro Flávio Dino e o próprio secretário daquele momento. Não era o Anderson Torres, era um outro secretário que estava, o Júlio, né, que era o secretário. Deram entrevista, inclusive, conjunto, coletiva, né, falando sobre essas questões todas. Depois teve a posse. Aí, a partir daí, lógico, em função de tudo isso, o ministro da Justiça que cuida, né, dessa questão da segurança pública, ele já tinha que estar também atento a isso. Já tinha, inclusive, informação da ABIN, que tinha pessoas infiltradas, que havia essa preocupação. Então, quando ele diz que viu pela janela que tinha pouco, quando a gente era pouco, na hora do movimento, né, ele já tinha que ter, antes disso, né, inclusive na transição, eu acho que houve uma falha, inclusive na transição. Eu acho que durante a transição teria que ter se trabalhado também essa questão da segurança pública, afinal de contas, é competência do GDF, mas organizado e mantido pelo governo federal. Então, caberia o governo federal também ter se preocupado com isso, né? Porque indícios nós já tínhamos todos, né? Que o movimento que já estava já há algum tempo e com muitas publicações nas redes sociais, né, agressivas ao Supremo, ao Congresso, ao Senado, né, ao governo. Então, o profissional da segurança pública, a inteligência, não poderia deixar acontecer o que aconteceu. Agora, senador, falando um pouco sobre a CPI dos atos antidemocráticos, que o senhor assinou o pedido de criação, a tendência é que ela seja aberta só em fevereiro. Qual que deve ser o foco dessa comissão parlamentar de inquérito? Bem, toda a CPI tem que ter, só é aceita se tiver realmente um fato determinado, né? Eu assinei porque eu assino todas as CPIs, porque eu acho que tudo aquilo que há indícios de irregularidade você tem que apurar. Então, o CPI não quer dizer que você já está dando o teu voto, né, em função de qualquer coisa, você vai apurar. Então, eu assino sem compromisso com o mérito. Agora, qual é o objetivo da CPI? Realmente verificar, né, tudo que ocorreu, né, quais são os responsáveis, de onde partiu tudo isso. Lógico, né, que a Polícia Federal já está fazendo isso, a ABIN já está fazendo isso, o Ministério Público também já pediu essas investigações, mas o Congresso também tem essa responsabilidade, né, porque ele tem poder de polícia, pode requisitar toda a documentação de todos os órgãos. Então, o Congresso tem como fazer. Por que não fizemos agora? Porque, regimentalmente, toda a CPI tem que se encerrar no final da legislatura. Então, não tem sentido instalar uma CPI faltando 10 dias para a posse de uma nova legislatura. Mas, de qualquer forma, as assinaturas colocadas de apoio já são suficientes, inclusive, porque tem um número de assinaturas já maior do que o necessário daqueles que vão estar na próxima legislatura. Agora, toda CPI que é instalada no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, a gente sabe que tem muitos interesses políticos ali também, né? O governo de ocasião tenta evitar que ele seja atingido, ou então a oposição daquele momento também tenta evitar que seus aliados sejam atingidos. Isso a gente sabe que faz parte do jogo político, mas às vezes acaba prejudicando o objetivo mesmo daquela CPI. Dá para evitar que isso aconteça nessa comissão, além dessa responsabilização dos vândalos? A CPI, o senhor acredita que a CPI deve entrar na parte ali de responsabilização de autoridades e como que isso deve ser feito para evitar que esse jogo político se sobreponha ao objetivo da comissão? É evidente que a CPI não será criada para saber,
né, de quem é que quebrou a janela. O objetivo maior realmente é ver o objetivo maior disso, quem é que está por trás disso, quem é que financiou tudo isso, né? Esse é o objetivo da CPI. Agora, é evidente que a CPI tem esse aspecto, né? Política, é feito por políticos. Mas eu, por exemplo, sempre participei de todas as CPIs, desde quando fui deputado e senador. Independente de ser oposição ou não, você tem todas as condições de fazer seu voto, né? E eu, em todas elas, eu fiz um voto separado. Então, você tem condição, mesmo sendo oposição ou base de governo, ou de qualquer forma, você tem como trabalhar e divulgar e verificar isso de qualquer forma. Agora, a gente precisa evitar ao máximo, né, no viés político, partidário ou ideológico. Acho que a coisa tem que ser bem técnica. Eu acho que pode ser que aconteça isso porque nós temos hoje muitos especialistas lá no Congresso, hoje senadores que são da Polícia Civil, da Polícia Federal, né? Eu mesmo sou auditor, sou contador. Então, tem algumas pessoas que têm uma questão técnica bem afinada. Então, eu acho que nesse caso específico, a gente vai chegar nesse objetivo principal, que é saber o que aconteceu, por quê, quem financiou, né? Qual foi o objetivo de tudo isso, envolvendo não só, evidentemente, né, o governo local, mas também o governo federal. O senhor pretende ser membro da CPI, membro titular? Ainda não definimos, né? Nós temos na bancada também o senador Alessandro, que é policial civil, né? Tem uma experiência forte na investigação, e vamos definir ainda não indicamos, né? Até porque não foi ainda acatada ou lida, sequer foi lida. Então, dia 1º de fevereiro, né, você tem a eleição da mesa. Feita a eleição da mesa, talvez na primeira reunião do dia 2, deve acontecer a leitura e aí um prazo para a indicação dos membros, né? Então, a gente vai indicar. Ainda não sei se vou participar ou não. Independente de estar indicado ou não, eu vou participar. Sempre participei, porque você, como parlamentar, mesmo não sendo membro, você participa. Como eu fiz na Covid, eu não era membro da Covid, participei e fiz um relatório com relação ao Covid aqui do Distrito Federal. Agora, senador, na visão do senhor, como que todos esses acontecimentos e as consequências que a gente tem visto aí nesses últimos dias, o senhor acredita que isso pode abalar, do ponto de vista institucional, a relação aqui do Distrito Federal com a União? Que consequência que isso pode trazer? Eu acho que já abalou, né? Já houve realmente alguns comprometimentos aí. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Por isso é que eu fiz ontem mesmo, durante a votação da intervenção, né? Trabalhei muito já e fiz um pedido, inclusive público, né, no discurso, mas conversei também individualmente com alguns senadores, né, líder do governo, líder na Câmara, do Congresso, do Senado, sobre a questão, né, do Fundo Constitucional, da questão de redução do prazo da intervenção. A gente está trabalhando isso politicamente. Nós não podemos, em função desse fato, que é gravíssimo, né, comprometer qualquer situação do DF com relação à sua autonomia, com relação à capital, com relação ao Fundo Constitucional. Essas coisas não podemos abrir mão disso, né? Nós não podemos aceitar que, com esse argumento, ou pelo erro que o governo cometeu, esse erro do governador, a sociedade toda pague por isso, né? A sociedade brasiliense. Então, nós estamos atentos, exatamente como representante do DF, estamos atentos a tudo isso e estamos trabalhando já sobre isso, né? Porque, na prática, nós temos um diferencial muito grande, nós temos um orçamento significativo e que, muitas vezes, nem todos os parlamentares entendem isso. Então, hoje, né, as pessoas devem começar a entender por que o GDF tem o Fundo Constitucional. Mas, ao mesmo tempo, há essa cobrança. Vem cá, se você tem e aí não resolveu, mas o fato de não ter resolvido não significa, não é, que nós não temos que ter o fundo, porque
Outros momentos já tivemos isso. Nós tivemos um impeachment recentemente, que houve uma participação efetiva e ordeira da segurança pública do DF. Então, houve toda uma manifestação na Esplanada também, não é com prós e contras, tivemos que, né, foi dividido, inclusive, o espaço da Esplanada, de ocupação da Esplanada, a utilização da Força Nacional, teve tudo isso. Então, o DF tem todas as condições. Esse episódio agora foi exatamente um erro, eu vejo assim, né, pela falta de experiência política também, né, porque não basta ser um bom gestor, né, não basta ser apenas uma pessoa que conheça a legislação, um legalista, você tem que ter uma experiência, né, e ter humildade. Eu acho que houve, de certa forma, uma certa arrogância, uma disputa com o governo federal, porque nessas conversas que tive, né, a informação foi que, por diversas vezes, o governador teria sido alertado, né, e solicitado a ele que não, né, nomeasse, naquele momento, o ministro Anderson Torres, que era o ministro do governo Bolsonaro, né, e que havia uma série de questionamentos de comportamento naquele momento. E o governador simplesmente nomeou. Lógico que ele tinha autonomia para nomear, ele é o governador, mas ele talvez tenha esquecido, ou faltou a humildade, né, para sentir que, né, nós temos o Fundo Constitucional e nós temos a responsabilidade de cuidar do governo federal. Então, esse foi o grande problema. O grande erro que eu vejo que aconteceu foi exatamente essa falta de sintonia do governo local com o governo federal. E, senador, muito tem se criticado também o silêncio do ex-presidente Jair Bolsonaro desde que aconteceram esses atos de domingo, e também o silêncio dele desde o resultado da eleição, né, dele ter se recolhido, e que isso teria contribuído para a radicalização desses manifestantes, ou pelo menos de uma parte desses manifestantes. O senhor acha que essa postura do ex-presidente contribuiu? Eu acho assim, né, o silêncio até isenta de qualquer responsabilidade, porque pior seria se ele tivesse manifestado favoravelmente ao que foi feito. Agora, por isso é que, né, há investigação. De fato, o que aconteceu? Né? Porque foi só o silêncio? Não sei. Por isso é que eu acho assim, né, a gente precisa ter os elementos para fazer qualquer julgamento. Hoje, né, pela informação, né, dada, né, pelo próprio Flávio Bolsonaro, que é o filho dele, e essa é a defesa dele, vem cá, meu pai está lá, fora, calado, não falou mais nada depois da eleição, que então não tem nada com isso, vamos dizer assim. Né? Então, essas coisas é que estão sendo... Por isso que a CPI é importante, por isso que a apuração, né, da Polícia Federal, para ver até que ponto, né, porque o silêncio, né, também diz alguma coisa, né? Mas não é só isso, né? Você tem que ter provas, tem que ter elementos. Né? Então, legalmente, se você analisar bem, o secretário Anderson saiu do Ministério, assumiu o governo, saiu de férias e está nos Estados Unidos. O que tem a ver com o negócio? Nada. Agora, por isso é que tem que ter investigação. E ele já teve prisão decretada, a casa dele já foi... Né, já teve realmente busca e apreensão. Para quê? Para buscar provas de que não foi simplesmente, né, isso. E ele vai ter o direito de defesa, como governador também vai ter que fazer a sua defesa, para provar que realmente, como o próprio presidente da República, se for indiciado alguma coisa no inquérito, provavelmente vai ter também que dizer, né, essas questões. Por isso que a investigação é importante, para não parar dúvidas sobre essa questão da influência ou conivência ou omissão ou ação no sentido de incentivar qualquer coisa. Então não dá para você concluir, mas as investigações é para isso, CPI é para isso, e as investigações que estão sendo feitas é para isso. Agora, senador, para a gente encerrar, novo governo Lula, 11 dias de administração, mas já aconteceu bastante coisa, inclusive na transição também, né? Como que o senhor avalia esse comecinho
terceira gestão do presidente Lula. E no Senado, qual vai ser a posição do senhor em relação ao governo? O senhor vai ser oposição ou, a princípio, vai adotar uma postura mais neutra? E como que o senhor avalia essa arrancada de governo? Bem, evidente que essas manifestações, da forma como foi feito, acabou favorecendo muito, não é? Eu vejo, é a minha opinião, favoreceu muito ao governo atual, né? Acabou unindo, né? Porque essas coisas acabam unindo os poderes, né? Você vê que houve manifestação conjunta entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Com a participação do Ministério Público, com a participação da Defensoria, todo mundo unido em defesa da democracia. Então, isso aí, primeiro isso. Segundo, o seguinte, o PSDB é oposição. Agora, o PSDB nunca foi oposição radical. Quanto pior, melhor. Eu fiz oposição durante 8 anos na Câmara, uma coisa diária, né? Mas o que é bom para o Brasil, a gente sempre votou favorável, né? Então, os projetos que são bons, a gente vota. Eu, por exemplo, a questão do projeto inicial de furar o teto, nós votamos favoravelmente. Por quê? Porque não tinha dinheiro para pagar nada. E nós já tínhamos votado. No governo Bolsonaro, a gente tinha votado mais quase 900 bilhões furando o teto. Foram cinco vezes, né? Inclusive antes da pandemia, não foi só por causa da pandemia, antes da pandemia já tinha sido votado. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Não é questão de oposição, situação. O importante é saber, né? Se não fosse feito naquele momento, você não tinha como pagar nada, né? Porque não tinha cancelado todos os empenhos naquele momento. Tanto é que na PEC tinha, inclusive, recurso para pagar as contas. Eu, por exemplo, tinha recebido naquele dia as comunidades terapêuticas, né? 12 mil pessoas que estavam sendo tratadas, né? Tinha sido vencido o contrato naquele dia e não podia renovar porque não tinha empenho, porque não tinha orçamento. Entendeu? Então, esse é um exemplo, mas você não tinha dinheiro para fazer nada. Então, essas coisas a gente precisa entender um pouco sobre isso. Então, o que é bom, o que é importante para a sociedade, nós vamos aprovar. O que é ruim, a gente é contra, independente até da questão de partido, né? Mas a posição do PSDB é de oposição responsável. Ok, senador. Bom, nós estivemos aqui com o senador Exalci Lucas, do PSDB aqui do Distrito Federal. Senador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço.